Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Graças a Deus. Para você que está chegando através das redes sociais, seja muito bem-vindo. Nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em João capítulo 1. Eu quero ler dos versículos de 11 a 13. Olha o que está dizendo aqui. Veio para o que era seu, Jesus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem eram esses? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Jesus, eu quero te agradecer. Para nós é um privilégio estar na tua presença mais uma vez, ouvindo a tua palavra. Senhor, assim como o Senhor veio tocar a minha alma, tocar o meu espírito com esta palavra, Jesus, eu peço que o Senhor agora me direcione na visão do teu espírito a passar, meu Deus eterno, para a tua igreja. Eu preciso dividir essa palavra com a tua igreja, não quero fazer de mim mesmo. Então que o mesmo Espírito que me visitou, possa agora estar visitando os corações nesta manhã, e que eles possam compreender e entender a tua voz. E meu Deus eterno, ao final desta palavra, que o teu Espírito continue falando a cada coração, e que nós possamos sair daqui, entendendo o teu amor, entendendo a tua graça e a tua misericórdia. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço. Você vai se assentar, aplaudindo e glorificando essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu peço que, acho que esqueceram de colocar aqui, não, está aqui, obrigado. Deus, depois de levantar os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, depois de levantar profetas, Ele resolve então deliberar o seu filho, o seu único filho, como o único capacitor, ou o único que tinha capacidade em redimir os homens. E quando ele envia Jesus, ele sente a necessidade de se relacionar novamente com os seres humanos, porque há muito os homens tinham perdido esse tempo de adoração a Deus, tinham perdido o relacionamento com Deus. E de que forma Deus quis se relacionar comigo e com você, com os homens? Como filhos. É por isso que Ele manda Jesus, porque através do sangue de Jesus, aqueles que creem em Jesus, são considerados filhos de Deus. E tem coisa melhor do que ser filho, em você poder ter a segurança de direcionar as suas debilidades, as suas fraquezas, a um pai. O que é um pai para a relação de um filho? Eu já ministrei aqui, é a força, é o direcionar. Pai é tudo isso na vida de um filho. E Deus, quando manda Jesus, Ele resolve adotar agora o ser humano, ou o homem, como filho. E Ele vai dizer, lá em Lucas capítulo 11, versículo 11, que tudo que nós precisamos enquanto filhos, é pedir o que nós necessitamos, porque filho é assim, né? Quando ele nasce, a primeira coisa que ele faz é chorar. O que ele está fazendo ali? Ele está demonstrando a necessidade. Eu estou precisando de alguma coisa, então ele berra. É o jeito dele pedir para o pai. E diante de toda a criação, até ele sair da casa dele, tudo que ele sabe fazer é pedir. E lá em Lucas capítulo 11, no versículo 11 em diante, vai dizer que nós, como pais, mesmo sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Não é assim? Pode ser o pior pai do mundo, mas ele não vai dar algo para o filho que ele vá se machucar, que ele vai trazer algum dano à vida dele. E Deus está enfatizando isso. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu. Olha o pai que eu e você temos, Deus,
o bom pastor, aquele que te amou primeiro. Você não tinha nem intenção de estar aqui nesta manhã, mas Ele te amou primeiro, Ele te guiou até esta casa para reafirmar o relacionamento com você. E hoje Ele te chama de filho. Não sei do que estão te chamando lá fora. Talvez na tua casa alguém está falando: não vale nada, não serve para nada, mas Ele te trouxe aqui até nessa manhã para dizer: você é filho. Eu quero te tomar em meus braços, eu quero cuidar de você, você é meu filho. E de repente você olha para esse relacionamento e você fala: pastor, eu já tentei essa relação, eu já tentei entrar numa casa como essa, eu tentei pedir pela minha casa, eu tentei pedir pela minha situação, eu não sei qual é o teu caminhar aí fora, mas Deus sabe, o Pai sabe, Ele conhece o filho que tem. Eu não sei qual é a sua petição, e talvez você tenha pedido e realmente não tenha alcançado. Por quê? Porque lá em Tiago 4,3 vai dizer: você pede e não recebe porque você pede mal. Como assim pedir mal? Você pede para gastar em vossos próprios deleites. Quando você pede para gastar nos seus próprios deleites, ou seja, nessa vida terrena. Porque tem gente que enxerga Deus só nesse âmbito. Deus, Ele é muito mais. Deus tem prometido para mim e para você uma eternidade como filhos. Ele não almeja para você somente nesta terra, Ele quer que você alcance ou almeje a eternidade. E muitas vezes nós não alcançamos porque nós estamos pedindo mal, pedindo para os nossos deleites aqui nessa terra. Mas Ele está dizendo que ao passo que nós buscarmos a Ele, que nós nos direcionarmos a Ele como filhos, Ele vai te atender. O que acontece muitas vezes é que muitas vezes nós pedimos ao Senhor, e como eu falei na oferta, quando nós não alcançamos, nós nos tornamos como crianças rebeldes. Já viu aquela mãe que vai no mercado com a criança e a criança quer determinadas coisas? E a mãe não vou te dar. Aí a criança começa a rolar no chão, começa a fazer birra. Muitas vezes nós nos tornamos birrentos diante deste pai. Só que com Deus não funciona assim. Para você alcançar o bem de Deus, você tem que passar pelo deserto. Pastor, misericórdia, então que pai que é esse? Ele vai permitir um deserto na minha vida, é para você ganhar experiência. Porque todas as petições feitas a nós por este Pai que está nos céus, Ele responde, e são 3 as respostas: sim, não ou espera. Se Ele está falando para você esperar, que você não está pronto para receber ainda, você tem que crescer. Pensa num filho seu, você entregaria uma gilete, uma faca para ele? Um filho menor de 5 anos que seja, você entregaria a ele? Você esperaria ele crescer um pouco. Agora você sabe, e muitas vezes Deus me leva a mim e a você ao deserto, para nós aprendermos, para nós crescermos. Aí Ele delibera a bênção. Nesse tempo, eu quero trazer um exemplo prático dentro da Bíblia, sobre coisas que nós pedimos ao Senhor. Como esse jovem que eu encontrei, fala assim: olha, eu estou na igreja e eu estou dizimando, estou ofertando e voltei para os caminhos do Senhor de fato, e as coisas não estão acontecendo. Eu falei: meu amigo, tem 4 meses que você voltou, se você acha que você cresceu, eu não estou vendo nada. Eu falei para ele: você com seus olhos carnais não está vendo, mas no mundo espiritual já está acontecendo. Você não sabe o tamanho da bênção que Ele tem para você. Você já está querendo desistir, você já está querendo voltar para trás. Espera. Nós vivemos numa sociedade pífia. Tudo tem que ser de imediato, tudo tem que ser para agora. Se não for agora, eu não atendo ao Senhor. Mas olha só o que vai acontecer. Eu quero te levar um exemplo prático. Vamos lá em Josué capítulo 14. Nós vamos falar dos hebreus que saíram do Egito. Todos conhecem a história. Moisés foi escolhido como libertador desse povo. Ele foi, retirou o povo, e então eles tiveram que percorrer durante 40 anos ao deserto, até chegar às margens do Rio Jordão. E daí só então começar a conquista da terra prometida, ou seja, Canaã. Eles estão às margens do Rio Jordão. Quando chega lá, Moisés delibera 2 homens para espiar a terra. Melhor, 12 homens para espiar a terra. Eles entram na terra e eles realmente atestam: a terra é muito boa.
A terra é excelente. Trouxeram frutos que encheram os olhos daquele povo. Então ele falou: Deus não nos enganou. Verdadeiramente Deus tem um lugar prometido para mim e para todos que aqui estão. Só que 10 daqueles homens, dos 12 que foram, 10 voltaram inflamando o coração do povo. 10 deles voltaram dizendo: olha, sim, a terra é boa, mas é uma terra de gigantes. Nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Olha, é melhor a gente não se meter com esse povo aí. Eu acho que não dá para a gente não. Só que no meio daqueles 12, 2 se levantaram, Josué e Caleb, dizendo: aleluia. Eles fizeram calar aqueles 10 que estavam inflamando o povo e dizendo: se o Senhor nos trouxe aqui, não foi para morrermos aqui, nós vamos entrar e conquistar os anaquins. Porque os gigantes ao qual eles se desferiam eram os filhos de Anak, os anaquins. Nós vamos entrar e nós vamos vencê-los. E todos conhecem a história, eles realmente entraram. Eles conquistaram aquela terra. Eles saíram conquistando as províncias, além do Jordão. Primeiro Jericó, e foi conquistando todo, em sequência Hebrom, e foram conquistando toda a província. Eles conquistaram. E chega um momento agora que eles vão dividir aquelas terras em igualdade para cada tribo. E este é o momento de divisão. Olha o que acontece aqui no capítulo 14, no versículo 5. Caleb vai lembrar da promessa feita por Moisés. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Deus desferiu uma palavra sobre você. Como eu disse, você não é fruto do acaso. A Bíblia vai dizer que nós estávamos informes ainda no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia. Você não é fruto do acaso. Eu não sei como é que tem te tratado por aí, como é que as pessoas têm te tratado no meio familiar, mas você não é fruto do acaso. Se lembre na promessa de Deus. Ele está aqui honrando o homem de Deus, Moisés. Você lembra da promessa que ele fez? Qual foi a promessa? Versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. O que Deus prometeu na minha e na sua vida, eu não sei o que se passou de lá para cá, mas se é promessa de Deus, vai se cumprir. Porque você vai perseverar. Eu não sei se você tem perseverado, eu não sei quanto tempo você tem esperado. Eu tenho para dizer nesta manhã: persevere, porque vai chegar. Versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Eu não sei quanto tempo você tem esperado, mas olha quanto tempo Caleb teve que esperar. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor me falou, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos, e hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, quando a minha força era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Não perca o poder de perseverar no Senhor. Se Ele te prometeu, vai cumprir. Eu não sei quanto tempo vai ser. Para Caleb durou 45 anos, mas ele está dizendo: eu ainda estou forte, eu ainda estou crendo que Ele vai me abençoar. Ô Caleb, dá logo a minha parte, porque eu quero entrar. Por que ele está falando aqui? Eu ainda estou forte, porque sim, era promessa para a vida dele, mas para entrar na terra tinha que lutar. Nós pensamos muitas vezes, quando nós recebemos a promessa do Pai: vai vir tudo de mão beijada. O Senhor prometeu, amanhã mesmo eu vou estar com a minha casa nova, com o meu carro novo, com o meu trabalho. E esquecemos que muitas vezes nós temos que conquistar.
A palavra de Deus vai dizer que o reino dos céus é tomado por esforço. É guerra mesmo, é luta mesmo. Aí cabe a nós perseverarmos, estarmos fortes para esse dia, o dia da conquista. Ele não perdeu a sua fé durante 45 anos, ele falou, estou pronto para entrar e lutar com o gigante. Ele está falando aqui, eu ainda estou forte para lutar contra os anaquins. Eu estou pronto para a guerra, e para sair e para entrar. Ele realmente estava pronto. Um senhor de 85 anos de idade, olha a vergonha para mim e para você, está dizendo, eu estou pronto para lutar com um gigante. Eu não sei qual Senhor tem sido o gigante que tem se levantado na tua casa, no teu trabalho, no teu caminho. Eu sei que esteja pronto para lutar. Você vai vencer. Você vai conquistar. Capítulo 15, versículo 13. Josué concordou com essa promessa. Ele disse, eu vou te entregar. Olha só, mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. Aquela terra que eles foram espiar, e que muitos daqueles espias, ou 10 daqueles espias voltaram falando, olha, é terra de gigante. É entregue a Calebe. Vai lá, é tua. E Calebe sabia que tinha que lutar. Olha só o versículo 14. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Deus prometeu algo na minha e na sua vida, mas nós temos que lutar por ela. Nós temos que perseverar por ela. Ele conseguiu entrar com 85 anos de idade, ele conseguiu expulsar não um gigante, mas 3 gigantes. A terra é minha por direito, o Senhor me deu. Ele prometeu Hebron para mim, então eu vou expulsar vocês daqui. Ele está dizendo aqui, ele conseguiu expelir 3 gigantes. Eu não sei qual tem sido o gigante que tem levantado na sua vida, mas está na hora de mandar ele embora. Deus te deu poder e autoridade para isso, está na hora de mandar esse gigante embora. Eu não sei o que tem te impedido de estar na presença do Pai, mas está na hora de mandar embora. Ah, pastor, eu não tenho a mesma intrepidez que o Senhor. Talvez se os irmãos fossem lá em casa orar, eis que eu vos dou poder e autoridade contra potestades, principados. Está na hora de expulsar esse gigante, a bênção é tua. Parece que quando se manifesta na tua casa, parece que ele tem mais força que você. Não, Deus está falando, está na hora de expelir esse gigante. Eu sou o Senhor da guerra e eu te dou o poder para isso. Nós estamos falando de um homem frágil de 85 anos. Ele conseguiu expelir 3 gigantes. Aleluia. Ele conquista aquelas terras. E agora a partilha tem que ser entre os filhos. Afinal, ele já tinha 85 anos de idade. E ele está falando, agora eu preciso dividir isso com a minha casa, porque já já não estarei mais aqui. Eu preciso fazer essa partilha entre os meus filhos. Versículo 15. E dali subiu os habitantes de Debir, onde fora dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E Calebe, e disse Calebe, porque quando Calebe se vê em idade avançada, ele logo se preocupa em fazer a divisão das terras, porque ele falou, eu preciso direcionar os meus filhos, porque eu já estou de idade avançada. Eu preciso apontar o caminho para eles, porque já já não estarei mais aqui, eu quero os meus filhos bem encaminhados. Então ele começa a dividir a herança. 3 filhos homens ele tinha, Iru, Elá e Naã, e tinha uma moça chamada Axa. Então ele primeiro divide aos filhos, desde o mais velho até o mais moço. Primeiro a Iru, ele dá uma porção de terra, dá a Elá outra porção de terra, e Naã outra porção de terra. Só que sobra Axa.
E naquela época, uma mulher não poderia se tornar herdeira se ela não tivesse casada. Então ele resolve, naquele ímpeto de cuidado paternal, que talvez eu e você não temos tido. E por que eu digo que nós não temos tido? Por quê? Porque as nossas juventudes de hoje não têm perspectiva nenhuma. Sabe, uma molecada frouxa. Camarada que você vê lá com 20 anos de idade, nunca trabalhou na vida. Sabe, os meninos sem eira nem beira, que levanta meio-dia. Ai, doido. Cansado. De quê? De dormir. A mãe pede, leva o lixo lá fora. Ah, mãe, estou cansado. Ah, pastor, o senhor está exagerando, está na música deles. Tem um indivíduo aí que está em primeiro lugar nos streamings por aí. Sabe o que ele canta? Eu só preciso de um dinheiro para comprar um Mé. O resto é só fé, só fé, só fé. Aí é engraçado que as nossas filhas, aquela que deveria buscar um cara trabalhador, um cara que desse um futuro para ela, não vai buscar esse sujeito. Que acha que ele só precisa de dinheiro para comprar um Mé. O resto é só fé. Ei, eu quero trazer à tona o que Deus fez quando Ele te tirou do jardim do Éden. Ele disse, do suor do teu rosto comerás. Aquele que não trabalha também não coma. Mas isso é culpa deles, não é culpa minha como pai. Deus me chamou a atenção nessa palavra, é minha como pai. Por quê, pastor? Eu não direcionei, nós não temos direcionado essa geração. Nós não temos projetado essa geração. Temos permitido que homens como esse, que acham que é só fé, só fé, só fé. Onde é que ele vai arrumar com dinheiro? Fé? Sem trabalho? Bando de homem frouxo. Aí nós temos deixado as nossas filhas na mão desses aí, porque não temos projetado futuro para elas. Ah, pastor, é obrigação minha? Sim, olha só, vamos lá, vamos dar uma pausa aqui, vamos lá em Salmo 127. Salmo 127 no versículo 3. Isso é para mim e para você, pai. Versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. Como é que você tem tratado o teu filho? Como herança? Se imprestável, só me dá trabalho. Vamos continuar. E o fruto do ventre, o seu galardão, é um presente que Deus te deu. Não é o desgosto da tua vida, não. Olha como é que Deus descreve eles aqui na tua mão. Isso é na tua mão, pai. Como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da tua mocidade. O que é que você faz com uma flecha se não apontar ela para a direção certa, para atingir o alvo? Pai, você tem projetado os teus filhos. Aí quer culpar o camarada porque ele pensa que é só fé. Você não ensinou, você não foi exemplo para ele. Ele continua dizendo no versículo 4. Versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falarem os seus inimigos à porta, porque eu sei o filho que eu tenho, eu projetei ele bem, eu projetei um futuro para ele e foi abençoado. Pai, está na hora de nós tomarmos tento disso. Os nossos filhos são como flechas, está na hora de começar a projetar esses jovens. Está na hora de mostrar para ele o valor do trabalho. Está na hora de mostrar para ele o valor da honra a Deus. Caleb, ele tinha ciência disso. Ele tinha ciência que ele tinha que deixar os filhos abalizados. Então ele falou, eu já estou com a idade avançada, eu preciso projetar os meus filhos.
Ele dá a Iru, ele dá a Elá, dá a Naã, só que ele vê que Axa não pode ficar aquém. Ela não pode ser uma mulher solteira, tendo herança. Eu vou arrumar um marido para ela. E ele sabia o que ele tinha que projetar. Por quê? Porque Axa, dentre os filhos que ele tinha, era a mais próxima dele. Era aquela que tinha admiração por ele. O sonho de Axa era um dia ter um homem tão forte como o pai. Caleb, nessa ocasião, ele é líder da tribo de Judá. Um homem forte, um homem que fez calar o povo há 40 anos atrás. E por isso ele estava recebendo a herança, a Hebron. Então ela sonhava, ela projetava no coração dela: um dia eu quero ter um marido tão forte como o meu pai. Fica para você, menina, para você, jovem. Procure alguém que vai te valorizar. Alguém que vai projetar o teu futuro. Não vai buscar alguém que só precisa de dinheiro para comprar um mé. Busque alguém que busca a Deus, que pode projetar o teu futuro, que pode ser um bom pai, que pode ser um bom marido, que vai te levar adiante. Axa tinha sonho: eu quero alguém tão excelente como meu pai. Eu quero alguém tão forte como meu pai. E Caleb sabia desse desejo, porque uma filha muitas vezes ela se torna confidente de um pai. Então ela fala: pai, eu sonho com alguém assim, assim, assim para mim. E Caleb agora se vê nessa posição: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou projetar isso na vida da minha filha? Como é que eu vou arrumar esse homem tão valente? Ele começou a olhar em volta, e talvez ele começou a olhar para as guarnições do exército de Israel, e ele começou a olhar: esse aqui é bom, ele tem um bom porte, mas quem sabe não vai atender às necessidades, porque ele gosta de farra, ele gosta de bagunça, ele gosta de estar nas tabernas. Como é que eu vou fazer isso? Ele tem uma ideia então, olha só, no versículo 16, olha o que ele projeta. E disse Caleb: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Ele teve uma ideia: eu sei como é que eu vou arrumar o mais valente dentre eles. Eu sei como é que eu vou arrumar um bom marido para minha filha Axa, a minha tão amada filha Axa. E ele disse: a quem ferir Quiriate-Sefer. Quiriate-Sefer é onde estavam morando os últimos filhos de Anaquins, os últimos gigantes. Então ele está falando: se tiver alguém corajoso a ir lá e, sabe, desbaratar os gigantes, eu tenho certeza que ele vai voltar e vai ser um bom marido para minha filha. Ele lança esse desafio. Imagina todos os homens, porque Axa era uma moça, né, apresentável, era uma moça que tinha todo o testemunho do próprio pai, um líder tribal, a saber, a maior tribo, a tribo de Judá. Todos, quem sabe, se reuniram ali e falaram: vamos lá. Mas quando falou-se: olha, vocês vão ter que derrotar Quiriate-Sefer, alguns deles retrocederam. Eu vou nada lutar contra o gigante. Eu não. Aí Deus resolve levantar um improvável. Por quê? Olha só quem se levantou. Versículo 16, versículo 17. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Por que eu digo que eu quero alguém provável? Porque Otiniel era sobrinho de Caleb, filho do irmão mais novo dele. Ou seja, ele não tinha, né, o tento com guerra. Por que eu falo que ele não tinha o tento de guerra? Porque naquela época quem lutava, ou seja, quem ia para o exército, servir o exército, era os mais velhos, eram os filhos, né, até a terceira geração, eram os filhos mais velhos que iam. Os mais novos nunca poderiam ir para a guerra, porque eles tinham que ficar em casa servindo os pais. Ele tinha noção de servir, ele não tinha noção de guerra, mas é esse que Deus levanta. Se você ainda está preocupado: como é que eu vou derrotar esse gigante na minha vida? Não se preocupe não, porque ele pega os improváveis, ele pega aquele que não é, para confundir o que é. Levanta-se Otiniel e diz: eu vou lá. Quem sabe no meio das guarnições do exército alguém deu risada: você, rapaz, você não sabe nem lutar, você não sabe pegar uma espada. Mas Otiniel foi lá. Ele foi lá e derrotou. Ele expulsou, ele expeliu os últimos gigantes que tinha na terra. Então ele volta. E como ele volta, ele chega então diante de Caleb. E Caleb, né, cumpre a promessa. Ele dá Axa por mulher. Ele permite o casamento entre eles. E talvez Axa, olhando para Otiniel, pensa: agora você. Ela retrocedendo na vida dela, ela pensando: nossa, eu desejei toda a minha vida alguém que fosse corajoso.
tão forte, tão, sabe, tão valoroso como meu pai, e vem a mim, Otiniel, o menor do menor, o menor da casa dele, alguém que, sabe, não tem, né, não poderia ser um comandante da guarda de Israel, alguém forte, alguém que pudesse me dar esse tento de proteção no futuro. Mas como eu disse, Deus é aquele que usa aquele que não é para confundir o que é. E sucedeu, no versículo 18, que vindo ela a ele, ou seja, quando eles constituíram um casamento, quando eles se uniram em matrimônio, olha o que aconteceu, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Axa, quando toma ele, ou quando recebe ele em casamento, ela teve que persuadir Otiniel a pedir um campo ao seu pai. Porque Otiniel, por ter sido tratado durante a infância dele, ou durante a juventude dele como servo, ele não tinha esse ato de se impor, sabe, de tomar a posição. Então ele meio que aos empurrões, imagina, né? Vai lá falar com meu pai, vai pegar uma terra, porque a Axa era essa mulher desbravadora, eu quero conquistar. Ela tinha essa ambição por ser igual ao pai dela, e ela teve que empurrar Otiniel talvez para fora da tenda, e falou, vai lá falar com meu pai. Vamos continuar a leitura aqui. E este deu-lhe, versículo 18, e sucedeu que vindo a ela persuadiu que lhe pedisse um campo a seu pai, e ele chegou lá até diante de Caleb e pediu, e Caleb então dá-lhe a escritura. Agora imagina aquela viagem, vão eles conhecer a terra agora, eles estão indo frente à terra que o pai deu, eles estão em caminhada, talvez eles albardaram ali a jumenta, eles estão ali, colocou a Axa em cima, e vamos conhecer a terra que o pai deu. E muitas vezes nós como os filhos, quando nós vamos pedir uma bênção a Deus, ou ao nosso pai, e o pai nos entrega, muitas vezes a gente olha para a bênção, Deus nos deu o pior. Eu gastei tanto tempo da minha vida sendo servo do meu pai, servindo ele bem, nunca dei desgosto ao meu pai, e meu pai quando vai me dar, né, uma terra, me dá a pior, porque foi isso que aconteceu com Axa. Eles saem para conhecer a terra, e quando eles chegam lá para conhecer a terra, qual era o lugar? O Negueb. O deserto do Negueb. Talvez ela em caminho até o Negueb, ela passou pelas terras dos irmãos, ela viu que era terra boa, ela viu que era terra frutífera, mas quando ela chega na terra que ela ganha do pai, ela olha aquela terra seca e ela fala, meu pai só pode estar de brincadeira comigo. Muitas vezes como eu e você fazemos, meu pai me deu uma terra seca, não tem nada aqui, não tem vegetação, não tem água aqui. Ela toma uma atitude extrema nesse momento, ela olha à sua volta e ela resolve tomar uma atitude extrema, surpreendendo Otiniel, surpreendendo o próprio pai, porque olha só o que vai dizer na sequência aqui, aleluia, no versículo 18, ela pede um campo, e ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse, que é que tens? Aquela atitude de Axa surpreendeu o pai dela. Por que você está tão nervosa? Você não me pediu uma bênção? Eu te dei a terra. Por que você está voltando a mim dessa forma? Porque uma mulher se apear, é porque ela estava muito brava. Sabe o que é se apear? Ela pulou por cima da cabeça do jumento. Tão grande era a raiva dela do pai. Talvez eu e você temos andado com raiva do pai, porque ele não me deu o que eu queria. Se ele não me deu o que eu e você queria, porque ele não quer te perder. Ele precisa que eu e você tenhamos experiências com ele. O que Caleb estava proporcionando a Axa naquele momento, é que ela tivesse experiência única com Deus. Porque na verdade o que os olhos dela tinham visto naquele lugar era algo que estava enganando a alma dela, o espírito dela. Mas na verdade era o melhor que o pai estava dando.
Então o pai resolve então ser enérgico com ela. Eu já lhe dei. E ela está falando, mas por que você não me deu fontes de águas também? Lá não tem água. Aí pensa você, né? Como muitas vezes nós fazemos, Deus parece que não gosta de mim. Eu estou orando há tanto para essa bênção chegar e não chega, parece que o céu está cerrado. Não, Deus já está se movendo. Pode ter certeza que as fontes de águas Ele já está provendo para molhar esse deserto. Mas é necessário você esperar. Espere nesse deserto. Então Áxia, ela se vê obrigada, depois dessas palavras do pai, a voltar para casa. Ela resolve então voltar, e eu penso que, porque quando nós estamos numa vida de escassez, falando do casal agora, o casamento dá uma abalada. As acusações começam a vir, é por culpa tua, não é por culpa sua, é por culpa sua. E talvez um momento como esse, Áxia, por ser alguém, né, de caráter forte, talvez ali suprimindo até mesmo a Tidiel, é porque você é um fraco, como muitas mulheres fazem com o seu marido. Você é um fraco, é culpa sua. Talvez neste momento eles nem atentaram o que Deus já estava fazendo na vida deles. Porque eles estão sentados ali, houve um problema com o retroprojetor, eu não vou conseguir passar para vocês, mas vai estar no canal, eu vou estar postando. Vai lá no meu canal depois, Pastor Contador de História, que você vai ver o vídeo lá, do que acontece naquele lugar. Eles estão sentados, quem sabe dentro daquele casebre que eles construíram, porque o lugar não tinha muito. Eu vou construir até uma casinha humilde, não tenho prazer em estar nesse lugar. Um dia eles estão sentados ali, quem sabe brigados um com o outro, porque já não aguentavam mais discutir, e de repente ela começa a ouvir um barulho de água. De onde vem essa água? Se você observar o vídeo depois, você vai ver o que acontece lá. Uma vez por ano, Deus visita aquele lugar com um milagre que até hoje acontece. Aquele deserto é tomado por um volume grande de água, uma torrente de água que vem inundar todo aquele deserto. Ao passo que a água se evapora, você vê um verde que não há em nenhum outro lugar, árvores frutíferas e que não há em nenhum outro lugar, porque o que Deus dá para mim e para você não é o pior, é o melhor. Agora é preciso esperar, é preciso passar pelo deserto. O problema é que muita gente, quando chega no deserto, morre, não se atentando até o que os pais passaram. Esses homens, ou a própria Áxia, não se atentou aos antepassados dela, que lá no deserto sucumbiram, passaram 40 anos andando no deserto e morreram lá, não entraram na terra prometida. Ela já tinha entrado, ela estava na bênção, e mesmo assim ela estava achando que tinha recebido o pior. Você já está na bênção por estar numa casa como essa. Você já está abençoado por estar numa casa como essa. Comece a louvar a Deus, porque essas torrentes vão começar a correr a partir de hoje. A verdade já está correndo agora. Aleluia, vai jorrar um rio para a vida eterna na tua vida. Você vai ser testemunha. Até os dias de hoje, aquele povo pode testemunhar o que acontece no Negueb, porque Deus visitou a vida daquela mulher. Somente ela em reconhecer o favor do Pai. Pastor, o senhor falou para mim que talvez eu não tenha alcançado em outras oportunidades, que talvez eu tenha chegado até uma casa como essa e eu não tenha alcançado porque eu pedi mal. Eu pedi para gastar nos meus próprios deleites, e por isso os meus caminhos voltaram a ficar ruins ou piores do que estavam. Como é que eu faço então? Como é que eu posso pedir? Vamos lá em Mateus capítulo 6. Alguém fez essa pergunta ao próprio Cristo. Alguém chegou para Jesus um dia e disse: Senhor, como que eu devo orar? E Jesus aqui no versículo 6 de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Percebam essa primeira frase. Pai nosso. Saiba que Ele tem outros filhos. Nós não somos exclusividade. E Ele vê a todos como irmãos. Sabe o que Ele está falando aqui? A mesma oportunidade que eu e você temos por estar aqui, outros terão. Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, Ele é soberano. Ele não é meu amiguinho. Sabe? É aquele que, Ele é soberano,
E apesar de todo o poder, de toda a grandeza, Ele te sonda e Ele te diz: vem que eu estou contigo, eu quero te abraçar, eu quero te conduzir. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como é que eu faço isso? Dando testemunho de quem Ele é. É parando de murmurar, é parando de olhar aquilo que eu não tenho e já começar a olhar o que Ele já me deu, o que Ele já está provendo na minha vida. Talvez eu não tenha enxergado porque eu estou olhando do vizinho, a grama do vizinho sempre é mais verde. Começa a olhar para a tua vida agora. Talvez não era nem para você estar vivo mais, mas Ele te conservou, porque Ele te ama, Ele te amou primeiro, Ele te trouxe nessa casa para dizer: filho, eu te amo. Aleluias. E quando nós viemos a uma casa como essa aqui, olha o que nós devemos clamar no versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Lá no céu não há oposição a Ele. Lá no céu não tem por que fazes assim ou por que fazem assado. A gente tem que deixar os porquês. A gente tem que começar a atentar para Deus e dizer: Senhor, faça em mim a tua vontade. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, mas faz em mim a tua vontade. No versículo 11, a partir dessa palavra que você está recebendo aqui, você vai querer dela todo dia. Olha só: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que nos dá hoje? Porque amanhã eu preciso buscar de novo. Eu não sei como é que tem sido a tua busca. Talvez você tenha buscado aí num copo de cerveja, nos entorpecentes. Você tem buscado talvez nas baladas por aí, mas ele está somente uma fome. A sua fome, só quem vai suprir é Ele. Então o pão nosso de cada dia, o pão que eu preciso, me dá hoje, porque amanhã eu quero buscar de novo. Olha o que ele vai dizer no versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoou ainda alguém, começa a liberar perdão hoje. Esse instinto paterno eu não tive. Eu já professei aqui a vocês, eu tive uma relação conturbada com meu pai. Hoje o meu pai não se encontra com as faculdades mentais boas. E ainda por esses dias eu testifiquei com a minha casa, com a minha família, que eu não o odeio por isso. Pelo contrário, eu queria muito que ele estivesse bem, para eu dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo por não ter me projetado para o sucesso. Eu te perdoo por não ter, aleluia, me ensinado no caminho que eu devia andar. E eu louvo a Deus pela tua vida hoje, porque Deus te conservou para me ver, aleluias, no caminho em que Ele necessita que eu esteja. Vamos lá. Não nos induz à tentação, versículo 13. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todo o poder, toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Você foi projetado para ser, para a honra e para a glória dEle. Você foi criado para o louvor dEle. Eu não sei qual foi o ímpeto da tua vida de vir nessa casa hoje. Eu não sei qual foi, sabe, o que te motivou a estar nessa casa hoje. O que eu sei é que esse Pai se faz presente, e Ele está te convidando hoje a voltar para os braços dEle. Talvez você tenha se perdido, talvez alguém ou alguma coisa, sabe, tenha te levado para longe dos caminhos do Senhor. Mas hoje a oportunidade é que você volte, que você esteja diante dEle novamente, porque grandes coisas Ele tem para você. Ele tem uma terra prometida para você. Talvez você olhe com seus olhos hoje e fale: pastor, mas eu não estou conseguindo enxergar. Com seus olhos carnais você não vai conseguir mesmo. Mas a partir do momento que você receber o abraço dele, Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Aí você vai começar a louvar. Aí vai vir sobre você aquela paz que excede todo esse entendimento humano. As pessoas vão olhar para você: mas como é que você pode estar tão feliz se a sua vida não mudou ainda? Não mudou ainda, mas vai mudar. Se você compreende essa palavra dessa forma, eu quero convidar você nessa noite, nessa manhã, a se colocar de pé. Eu quero orar pela tua vida.